Olá, aqui seja tudo bem, lá que novamente para mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo eu vou estar dando início aqui, na verdade, a uma série de vídeos sobre essa planilha financeira, né, de gestão patrimonial e orçamentária. Vou estar gravando um vídeo sobre as abas, né, separadamente, mostrando aqui a lógica e como ela se relaciona aqui para montar o balanço patrimonial. Então, vão ser vídeos muito rápidos, né, sobre cada uma das abas, ensinando também como cadastrar, como personalizar e tudo mais, tá? Então, esse é o primeiro vídeo de pelo menos 5 que eu vou gravar sobre as abas, tá? Beleza, então aqui é onde eu cadastro aqui as contas e meus investimentos, né, minhas contas correntes e meus investimentos. E na verdade eu gerencio os saldos, né? Eu não cadastro as contas, os investimentos em si. Eu boto aqui a conta, eu cadastro, né? Eu coloco o nome aqui e coloco os valores, né, que eu tenho em conta corrente, investimentos resgatáveis e investimentos não resgatáveis, certo? E qual o racional por trás disso, né? Por que ter várias contas e tal? Então eu uso várias contas, sempre usei na verdade, né? Desde que eu comecei a usar esse modelo, eu uso várias contas e vários cartões. Por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi na faculdade foi a diversificação. Então, de não ter todos os ovos numa mesma sacola, né? Porque a lógica é, se der problema numa conta, eu tenho outra, né? Então, é muito normal acontecer instabilidades nesses bancos digitais, né, e tal. Às vezes dá algum problema, ou pode dar, né, algum problema maior de acesso e tudo mais. Então, é ideal ter pelo menos mais de uma conta corrente, né? Mais de uma conta em algum banco. Então, como eu tinha, né, várias contas e várias aplicações, eu tinha que gerenciar elas. Então eu usei, na verdade, a questão só do saldo. Eu não faço fluxo de caixa, então não fico registrando lá entradas e saídas. A minha preocupação mesmo é só com o saldo. E aí, a partir disso, eu desenvolvi esse modelo para fazer esse controle. Então, basicamente, quando eu quero controlar, eu entro lá no aplicativo, vejo quanto que tenho em conta. Quando eu faço alguma movimentação também, eu faço essa atualização, né, aqui na planilha, e com isso eu tenho uma visão geral das minhas contas. Aqui eu coloquei várias só para vocês verem que está funcionando. Eu hoje tenho 5 contas apenas, né, apenas 5 contas em bancos, além de dinheiro em espécie, e aí eu gerencio tudo por aqui. Então a lógica é colocar os valores, e aí esses valores vão gerar aqui um total, né, de todas as contas. Aqui é uma fórmula. E aí, algumas dessas contas oferecem a possibilidade de você investir o dinheiro. E aí, os investimentos eles podem ser resgatáveis ou não resgatáveis. E aí eu já vou explicar. E aí aqui, não só contas correntes, né, mas dá também para cadastrar corretoras ou colocar outros tipos. Né, no caso que eu coloquei em espécie, Bitcoin, dólar. Então, dá para fazer isso aqui para registrar os saldos. Então aqui é o saldo, beleza, né, que tem lá na conta corrente, disponível para uso. E aí em relação à liquidez, né? Liquidez imediata, o dinheiro está lá, você pode pagar uma conta e tudo mais. A diferença para os investimentos é que o investimento você tem que resgatar, né? Então, por mais que, por exemplo, a conta do Nubank ela vai ter um rendimento lá, no dia que eu estou gravando tem esse rendimento de 100% do CDI. Então você deixa o dinheiro lá, ele vai render, né? A partir de um mês ele começa a render. Mas o Nubank oferece opções de investimento. Qual é a diferença, né, se ambos estão rendendo? Que esse dinheiro que está na conta corrente você usa para pagar a conta. O que está investido lá numa caixinha, por exemplo, você tem que liquidar, você tem que resgatar ele. E aí a liquidez, essa questão de ser resgatável ou não resgatável, está alinhado com a liquidez. Né? Existem alguns investimentos que você não pode resgatar facilmente, eles têm um prazo de liquidez ou um prazo de vencimento. E aí para você resgatar dá um trabalho, né? Você tem que às vezes negociar isso no mercado secundário e tudo mais. Então, ou também você tem aqueles investimentos que você não quer resgatar. Né? Por exemplo, você comprou uma ação de uma empresa que você quer segurar por muito tempo. Então, por mais que você consiga vender a ação daquela empresa, né? Supondo que esteja aqui na XP, é fácil você vender, se você der uma ordem lá você consegue vender, mas você meio que não quer vender, você prefere vender uma ação de uma outra empresa. Então, isso aqui depende da liquidez, eu até explico aqui, né? Depende da liquidez ou da sua preferência. Então, eu tenho um dinheiro na poupança e tenho um no CDB. E eu quero, se eu precisar, eu vou usar primeiro o dinheiro da poupança e não do CDB. Então, o da poupança você considera que é resgatável, o do CDB, que é bem parecido, né? O investimento, você considera como não resgatável, certo? É só uma forma mesmo de se organizar. Então, alguns dos bancos oferecem essa possibilidade, né? No Nubank, por exemplo, você consegue fazer uma aplicação e deixar o dinheiro parado lá por alguns meses, aí você vai ganhar um pouco mais de juros, né? Se você fizer isso, ou você deixa lá líquido, você resgata, né? Todo dia útil você consegue resgatar, em até um dia útil ele cai na sua conta, certo? Então, essas são as diferenças. Então, eu organizei tudo numa tabela só. E aí aqui, né, para cadastrar uma nova opção, supondo, sei lá, que você quer cadastrar uma nova opção aqui da, deixa eu ver, Santander. Então, para cadastrar uma nova opção é só vir aqui, deixa eu só colocar aqui preto.
Santander, aí coloca lá o valor que tem em conta, né, sei lá, R$ 1.000, e aí tem uma aplicação lá de R$ 500, né, não resgatável. E aí para personalizar é só vir aqui, vem aqui no fundo e coloca vermelho, né, aí aqui tem que ficar branco. Pronto. E aí basicamente já somou aqui, né? Então na hora que a gente mexe aqui no valor, deixa eu só mostrar aqui, ó, se eu colocar 10.000 aqui, ele já muda o total, certo? Então essa é a lógica por trás aqui dessa aba da planilha. E aí esses valores eu vou mostrar no outro vídeo, né, como que eles se relacionam aqui no balanço patrimonial. Você vê que tá pegando, né, lá da outra aba, a gente usa uma fórmula para pegar o valor que está em espécie. Aí o saldo bancário em conta corrente a gente pega o total, né, a gente faz uma soma lá, mas daria para pegar o total numa boa, esse valor aqui. No caso eu estou fazendo essa mesma fórmula lá, né. Então vou estar mostrando isso aqui no último vídeo, que é sobre o BP, né, que como as informações dessas outras abas se relacionam nesse modelo aqui de balanço patrimonial, para obter alguns indicadores aqui bem interessantes, né, de disponível para consumo e tudo mais. Tá? Esse aqui vai ser o último vídeo. Vou abordar cada uma dessas abas primeiro, e aí depois eu venho aqui para o BP, certo? Então esse é o racional, né? Não expliquei não apenas como que faz o registro, né, e tudo mais, mas o racional por trás disso, a questão dos investimentos. E aí é coisa que eu aprendi na faculdade, juntei com o meu conhecimento aqui em planilhas, né, em Excel, Google Sheets, e aí cheguei nesse modelinho aqui bem básico, qualquer pessoa pode usar, não só qualquer pessoa, mas qualquer empresa, né, que tenha mais de uma conta, consegue ter esse controle dos saldos, né, não fazer o controle de... Dá para ter também, né, o controle de fluxo de caixa, mas o controle via saldos ele é mais interessante, principalmente se você tem mais de uma conta, né. Facilita muito você saber quanto você tem numa conta ou outra. Aqui são valores fictícios, tá? Não é o que eu tenho em conta hoje, são valores absolutamente fictícios. Espero que um dia eu chegue nesse patamar, mas não é a realidade hoje. É só para demonstrar aqui como que funciona, certo? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários ou entrar em contato comigo, que irei ter todo o prazer de lhes atender, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.